Olá, meu nome é Flávia Masson, sou farmacêutica e hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Caso queira ver um tópico em específico, aqui embaixo na descrição você confere a minutagem do vídeo. Vamos lá? Os anti-inflamatórios não esteroidais ou não esteroides, conhecidos pela sigla AINES, são medicamentos amplamente usados para reduzir a inflamação, aliviar a dor e reduzir a temperatura corporal. A gente fala anti-inflamatório não esteroidal porque existem também os anti-inflamatórios esteroidais, mais popularmente conhecidos como corticoides. Ou seja, estamos falando de duas classes de medicamentos que têm efeito anti-inflamatório, mas também têm usos diferentes e características diferentes. Nesse vídeo vamos falar sobre os AINES, como por exemplo a nimesulida, o diclofenaco, o ibuprofeno, o ácido acetil salicílico, que são usados para problemas mais simples. E no vídeo do bulário, que já sai na semana que vem, eu vou falar sobre os corticoides, como por exemplo a dexametasona ou a prednisolona, entre outros, mais usados para tratar asma, doenças autoimunes, como por exemplo lúpus, ou ainda em casos que você precisa de um efeito imunossupressor, que você precisa que algo diminua a atividade do seu sistema imunológico, como por exemplo em alguns casos de rinite. Então as particularidades dos corticoides vão ser vistos no vídeo que vem. Não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho para não perder. Para que serve? Quando algum micro-organismo nos invade, causando uma infecção ou quando lesionamos o nosso corpo, a reação natural dele é nos proteger. Para isso, as células que estão na região afetada começam a mandar mensagens de socorro para o organismo. A partir dessas mensagens, o nosso corpo envia diversas células e componentes do nosso sistema imunológico para nos ajudar. Acontece que nesse movimento do sistema imune para nos proteger, podemos ter como consequência alguns sintomas, como a dor, vermelhidão, calor, inchaço no local, ou seja, temos o que conhecemos como inflamação. Esses sintomas podem ser bem ruins, então usamos anti-inflamatórios para nos ajudar. Os AINES são usados principalmente na inflamação aguda, porque ele alivia rapidamente essas dores e desconfortos da inflamação. Entretanto, se você quer usar um AINE para aliviar a dor, só serve em dores leves a moderadas, como dores de cabeça, dores menstruais e dor de dente. Tipos de AINES. Os AINES estão disponíveis em várias formas, principalmente comprimidos, cápsulas, supositórios, cremes, géis e injeções. Alguns podem ser comprados sem receita médica, como é o caso do ibuprofeno, outros precisam de receita médica, como o celecoxib. Os principais tipos de AINES incluem ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, celecoxib, o ácido mefenâmico e o ácido acetil salicílico. Mas nesse caso, o ácido acetil salicílico, a gente está falando da aspirina que a gente toma em altas doses. Aquela outra aspirina que algumas pessoas tomam em baixas doses, para o famoso afinar o sangue, serve justamente para evitar a formação de coágulos. Então a gente não considera essa aspirina, esse ácido acetil salicílico em baixas doses, como um anti-inflamatório. Só aquele outro que a gente realmente toma em altas doses. Você pode encontrar esses medicamentos sendo vendidos tanto sob nome de marcas como também o genérico. Se você tem alguma dúvida sobre a diferença entre referência genérica e similar, eu tenho um vídeo aqui explicando tudo certinho. Para eles serem aprovados para venda, quer dizer que eles precisam passar por vários testes e registro na Anvisa. Então, todos eles têm eficácia, todos eles podem funcionar. Entretanto, você pode achar que algum funciona melhor para você, afinal, cada organismo é um organismo. Quem pode tomar AINES? A maioria das pessoas podem tomar AINES, mas algumas têm que tomar alguns cuidados. Apesar de muitos deles não exigirem receita médica, é sempre muito interessante você procurar aconselhamento com o médico ou ainda com o seu farmacêutico. Assim você evita comprar um medicamento contraindicado para você e gastar o seu dinheiro à toa e expor a sua saúde. Isso é principalmente importante se você tem mais de 65 anos, está grávida ou está tentando engravidar, está amamentando, tem asma, já teve alguma reação alérgica a outro AINE no passado, já teve úlceras estomacais no passado, tem quaisquer problemas no coração, fígado, rins, pressão arterial, circulação sanguínea ou intestinos, faz uso de outros medicamentos ou está procurando algum medicamento para uma pessoa menor de 16 anos. Se você pertence a um desses grupos, não quer dizer que você está proibido de usar AINES. Na verdade, algum deles até pode te servir, mas é muito importante você ter esse aconselhamento de um profissional de saúde para evitar possíveis efeitos adversos. Sempre é melhor prevenir do que remediar. Efeitos adversos.
Como qualquer medicamento, os AINES podem apresentar efeitos adversos. Esses efeitos são mais comuns se você estiver tomando altas doses e há um longo tempo, ou se você é idoso, ou se você também tem algum problema de saúde que eu já comentei. Os AINES vendidos sem receita médica são medicamentos de venda livre porque eles são mais seguros para o paciente, eles apresentam um menor risco de efeitos adversos. Isso se usados da forma correta. Os possíveis efeitos adversos dos AINES incluem indigestão, incluindo dores no estômago, diarreia, úlceras estomacais, porque eles podem causar uma hemorragia interna e até anemia, até por isso que alguns médicos prescrevem os AINES e já algum medicamento para proteger o seu estômago junto, dores de cabeça, sonolência, tontura, reações alérgicas e, em casos mais raros, problemas no fígado, nos rins, no coração, na circulação. Se você sentir algum desses efeitos adversos, converse com seu médico. AINES e o leite. Talvez você já tenha ouvido falar que o ideal é sempre tomar esses medicamentos com leite. Mas, na verdade, os estudos científicos que levaram algumas pessoas a ter essa crença não utilizaram o leite que a gente compra no mercado. Eles utilizaram o colostro bovino, que é outra coisa. Esse colostro bovino tem mais gordura, mais componentes que realmente tem algum nível de proteção gástrica. Por isso que se você precisa fazer uso de algum AINE, mas tem problemas estomacais, pode ser aconselhável você fazer uma refeição antes de tomar o seu medicamento, porque isso vai reduzir o seu ácido gástrico, protegendo mais o seu estômago. Para essas pessoas também é importante não consumir álcool, não misturar com outros anti-inflamatórios, ou ainda pode ser interessante o seu médico prescrever algum protetor gástrico, como por exemplo o omeprazol. Mas utilizar os AINES com leite não é uma garantia de nada. O que é recomendado sempre é você tomar os seus medicamentos com água. Superdosagem de AINES. Tomar muito de um AINE pode ser perigoso e pode te levar a ter uma overdose. Por muitos deles serem de venda livre, algumas pessoas acham que eles são seguros o bastante e que eles não podem dar ruim, mas tudo em excesso pode dar ruim. Se você passar mal depois de tomar muitos AINES, procure um serviço de emergência. Agora, se você tiver sintomas muito graves, como por exemplo falta de ar, chame imediatamente uma ambulância. Interações com outros medicamentos. Alguns AINES podem reagir de forma imprevisível com outros medicamentos. Isso pode acabar afetando a eficácia de ambos os medicamentos e trazer mais efeitos adversos. Antes de começar a usar um AINE, é muito importante que você informe ou para o seu médico ou para o seu farmacêutico que você já faz uso de outro medicamento, principalmente se esse outro medicamento for outro AINE, a aspirina, ou seja, o ácido acetilsalicílico em baixas doses, ou a varfarina, que são medicamentos utilizados para prevenir coágulos, ciclosporina, que é um medicamento utilizado em doenças autoimunes, como por exemplo a artrite, diuréticos, que muitas vezes são utilizados para pressão alta, lítio, um medicamento utilizado para tratar problemas de saúde mental, metotrexato utilizado para tratar artrite reumatoide, antidepressivos da classe dos inibidores de recaptação de serotonina, como por exemplo o estalopram e a fluoxetina. Inclusive aqui no canal já tem um bulário sobre antidepressivos, depois dá uma olhada. E se você não tem certeza se é seguro tomar um AINE com outro medicamento que você já faz uso, então consulte um médico ou um farmacêutico ou olhe na sua bula. Comida e álcool. Como os AINES são medicamentos diferentes, eles podem ter orientações diferentes em relação a alimentos e bebidas que você pode ou não tomar com esses medicamentos. No caso dos medicamentos de venda livre, que normalmente você compra, sei lá, cartela e não vem com a bula, saiba que é o seu direito como consumidor ter acesso a essa bula. As drogarias recebem essas cartelinhas, mas também vem todas as bulas junto na caixa. O que eles fazem é guardar e aí eles entregam só quando o cliente solicitar. Então você pode pedir na drogaria a bula até das cartelinhas. Ou ainda você pode pedir para o farmacêutico consultar para você mesmo lá na drogaria. Também na internet você consegue encontrar a bula desses medicamentos, mas é muito importante que você realmente procure o documento que é a bula e não fique lendo em blogs ou em sites, porque normalmente tem alguma coisa errada ali no meio. Mas eu já adianto que geralmente não existe nenhum alimento específico que é contraindicado com AINES. Em relação ao álcool, não existe uma interação direta entre o AINE e o álcool. Então, em teoria, seria ok você tomar os dois juntos. Mas você tem que lembrar que o álcool vai irritar o seu estômago e o AINE é um medicamento que tende também a irritar o estômago. Então você pode estar aumentando muito o risco de problemas estomacais se associar os dois. Além disso, sempre é bom lembrar que se você está tomando um anti-inflamatório é porque você está tentando se reabilitar de alguma lesão ou infecção. E para isso é muito importante estar saudável e o álcool é uma toxina. Então a conta não fecha. Alternativas aos AINES. Dependendo do seu caso, você pode substituir o AINE por algum outro medicamento, principalmente se você tem muitos efeitos adversos. A principal alternativa costuma ser o paracetamol e a dipirona para alívio da dor. No geral, são medicamentos seguros, mas eles não têm a ação anti-inflamatória que talvez seja necessária para o seu caso.
Se você está especificamente com dores musculares ou articulares, talvez seja interessante você utilizar géis ou cremes, em que você só vai realmente esfregar na pele. Esses medicamentos tópicos valem mais a pena em alguns casos, principalmente porque abaixa muito o risco de você ter efeitos adversos comparado a cápsulas ou comprimidos. E o seu médico pode indicar uma terapia ou outros medicamentos que vão servir mais para o seu caso, como por exemplo, algumas pessoas podem resolver o problema delas com fisioterapia. Por isso, se você tiver uma dor persistente e estiver sempre tomando muito AINE, é muito interessante que você procure um médico. Você pode estar só enchendo o seu corpo com o medicamento de forma desnecessária. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Semana que vem vamos falar sobre os corticoides. Não esquece de dar o like no vídeo se ele te ajudou, compartilha com quem você acha que pode ajudar, segue o canal. E também eu falo muito sobre outras curiosidades de medicamentos e tratamentos no meu Instagram e no meu TikTok. Beijinho, até semana que vem!